Visionária Esportes. Fala minha gente, bom dia, graça e paz, aqui é Manuel Rodrigues, chegando com mais uma edição do Visionário Esportes, nesta terça-feira, 25 de novembro de 2025. Que alegria ter você conosco, começando o dia com informação, fé e inspiração, refletindo sobre o que realmente vale a pena investir em nossas vidas. A palavra que nos inspira hoje está em Mateus capítulo 6, versículo 20. Mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde ladrão algum escapa. O tema de hoje é investimento no reino de Deus. No esporte, sabemos que cada treino, cada esforço e cada disciplina tem retorno. Na vida espiritual é semelhante. Deus nos convida a investir no que é eterno, em atitudes que geram frutos duradouros, em amor, fé, serviço e generosidade. Tudo que fazemos com propósito e com foco no reino tem valor que ninguém pode tirar. Que hoje você perceba onde está aplicando sua energia, seu tempo e seu coração. E que Deus mostre caminhos para que seu investimento seja eterno e abençoe muitos. Você também pode ouvir a reprise do programa de hoje às 6 horas da tarde aqui na programação da Rádio Visionária e também nos acompanhar na sua plataforma digital favorita, Spotify, Deezer, Amazon Music e YouTube Music. O programa também está sendo transmitido pela Luar Rádio Web da cidade de Teresina, no Piauí, pela Rádio Sonora de Ilhota, em Santa Catarina, nas frequências AM 1100, FM Ondas Curtas, e pela Londrina Web Rádio da cidade de Londrina, no Paraná. Vamos juntos para mais uma grande jornada de informação, fé e inspiração? Então fica com a gente, porque o Visionário Esportes está apenas começando. Visionária Esportes. Voltamos com o Visionário Esportes, vamos para o placarzão do Visionário Esportes aqui com os jogos desta segunda-feira. Começamos com o Brasileirão Série A, rodada 35, complemento da rodada aqui para vocês. E começamos aqui com Internacional e Santos, jogo decisivo. Quem vai trazer as informações é o nosso amigo Nilber Ferreira. Fala aí, Nilber! Alô pessoal da Visionário Esportes. Internacional e Santos no Beira-Rio às 21 horas. Jogo da parte de baixo da tabela. Santos precisando pontuar, mandar embora o fantasma da Série B. E o Colorado também no mesmo barco. Como é que é? Jogo tenso, times à flor da pele. Primeiro tempo irreconhecível do Peixe, deixando o Inter acumular oportunidades, que veio a marcar com Alan Patrick. Mandante deu muito trabalho ao goleiro brasão do Peixe. Segundo tempo, mudanças no Santos, que melhoraram a atuação do Alvinegro Praiano, que conseguiu marcar e igualar o placar com o jogador Bareal. Inter esboçou voltar à frente no score, mas tudo ficou no 1-1. Com ambos os times nas suas proporções na corda bamba. Inter agora é 15º com 42 e Santos 17º com 38. Colorado joga com o Vasco em São Januário. E Peixe recebe o Sport já carimbado na Série B na Vila sexta-feira. Pela rodada 36, Brasileiro terminando. É isso aí, meus amigos. Nilber Ferreira para a Visionária Esportes. Valeu demais, Nilber! Valeu muito! Vamos ao outro jogo, né, do Brasileirão da Série A. O outro jogo foi em Mirassol e Ceará. O Mirassol venceu o Ceará por 3-0, gols de Negueba, Reinaldo e Alisson. Vamos trazer a classificação completa aqui após as 35 rodadas aqui, ó. Flamengo lidera com 74 pontos. Já vamos trazer os cenários para o Flamengo ser campeão, tá? Palmeiras segundo 70, Cruzeiro em terceiro 68, o Mirassol é quarto colocado com 63, pertinho de disputar a fase de grupos da Libertadores. Botafogo é quinto com 58, Bahia é sexto com 56, Fluminense sétimo com 55, São Paulo é o oitavo com 48, Red Bull Bragantino em nono e Corinthians em décimo com 45, 11º Atlético Mineiro com 44, 12º o Grêmio com 43,
14º Vasco e 15º Ceará. Aliás, desculpa, 13º Vasco, 14º Ceará com 42, 15º Internacional com 41, 16º Vitória com 39. Na zona de rebaixamento, Santos com 38, Fortaleza 18º com 34, Juventude em 19º com 33 e o Sport já rebaixado com 17 pontos. Campeonato Argentino, torneio clausura, oitavas de final, jogo eliminatório, aqui, jogo único, Deportivo Riestra e Barraca Central empataram em 0-0. Na prorrogação, Barraca Central venceu por 1-0 e está classificado para as quartas de final. O Racing, um jogo emocionante, venceu o River Plate por 3-2. O gol da vitória aconteceu aos 48 do segundo tempo. Racing na próxima fase, River Plate eliminado e provavelmente vai disputar apenas a Copa Sul-Americana, hein? River Plate, que temporada, hein? União Santa Fé 1, Gimnasia La Plata 2. O Gimnasia La Plata está nas quartas de final. La Liga, rodada 13. O complemento da rodada, né? O jogo entre Espanhol, que venceu Sevilha por 2-1. Classificação atualizada, Real Madrid liderando com 32 pontos, Barcelona em segundo com 31, agora sim, Villarreal em terceiro 29, Atlético de Madrid em quarto com 28, o Betis em quinto e o Espanhol em sexto, ambos com 21 pontos, já estão 7 pontos atrás do quarto colocado. Premier League, complemento da rodada 12. O Manchester United perdeu em casa para o Everton por 1-0. O Everton teve um jogador expulso aos 15 minutos do primeiro tempo. Daqui a pouco nós vamos trazer essa notícia. Expulsão inusitada, tá? Eu só digo isso. O gol foi marcado por Dewsbury Hall. O Everton estava com 1 a menos nesse momento e ganhou o jogo com esse gol. Classificação, vamos lá. Arsenal 29 pontos. Chelsea 6 pontos atrás em segundo lugar, 23. Manchester City em terceiro, 22. Aston Villa já está no G4, tem 21. Crystal Palace é quinto com 20. Brighton em sexto, Sunderland em sétimo e Bournemouth em oitavo com 19. Tottenham em nono. Manchester United em décimo. Everton subiu para 11º lugar e o Liverpool em 12º. Todos com 18 pontos. O Everton está na frente do Liverpool. Ai. Bom, enfim, vamos lá. Série A italiana, complemento da rodada 12, Torino 1, Como 5. É isso mesmo, Como goleou o Torino por 5-1, fora de casa. Sassuolo 2, Pisa também 2. Classificação, a Roma lidera com 27 pontos, Milan em segundo e Napoli em terceiro, ambos com 25. A Inter é quarta colocada e o Bolonha está em quinto lugar, também brigando ali com 24 pontos. Sexto lugar está o Como com 21 pontos. A Juventus é sétima colocada com 20, Lazio em oitavo com 18, o Sassuolo é nono com 17 e a Udinese é décima colocada com 15 pontos. Copa do Mundo Sub-17, semifinais. A Áustria venceu a Itália por 2-0 e está classificada para a final. E o Brasil, infelizmente, foi eliminado, empatou no tempo normal em 0-0 com Portugal. Nos pênaltis, perdeu por 6-5. A final da Copa do Mundo Sub-17 vai ser entre Áustria e Portugal. Brasil e Itália disputam o terceiro lugar. Vamos aqui às notícias do futebol para você. O Real Madrid anunciou que pode permitir investimento externo pela primeira vez em sua história. A proposta prevê a criação de uma subsidiária para negócios comerciais, estádio, marketing, etc., na qual será vendido entre 5% e até 10% para investidores. Florentino Pérez afirmou que os 100 mil sócios manterão controle absoluto e que os novos investidores devem compartilhar os valores do clube. Haverá uma assembleia extraordinária prevista para início de 2026 para votar mudanças no estatuto. O Real também terá direito de recomprar as ações desses investidores futuramente. A medida mira reforçar a competitividade financeira frente a clubes com capital privado, mas busca preservar a identidade associativa do clube. O Real Madrid vive clima tenso. Apesar de liderar o Espanhol, a atuação diante do Elche no empate por 2-2
despertou críticas pesadas da imprensa. O jornal Marca chamou o time de líder sem alma. A fragilidade tática de Xabi Alonso ficou clara e agora o clube encara um duelo decisivo contra o Olympiacos pelas Champions. Derrota pode comprometer a vaga direta para as oitavas. O momento é visto como um teste de fogo para recuperar padrão, confiança e evitar que a temporada vire crise. Vini Júnior informou ao Real Madrid que não pretende renovar o contrato enquanto sua relação com o técnico Xabi Alonso continuar tensa, segundo apurado pelo The Athletic. O recado foi transmitido diretamente a Florentino Pérez em uma reunião ocorrida no final de outubro. Ainda de acordo com fontes próximas, o brasileiro não se sente tratado com justiça e usou a relação desgastada como motivo principal para travar as conversas de renovação. Vini tem contrato até junho de 2027 e apesar das negociações terem começado em janeiro, elas esfriaram depois da alta exigência financeira e principalmente pelo clima com o Alonso. A tensão aumentou após o clássico contra o Barcelona, quando Vini reagiu mal à substituição e depois se desculpou, sem citar diretamente o treinador. Rodrigo vive uma fase complicada no Real Madrid. Ele acumula 29 jogos seguidos sem marcar, totalizando 1.321 minutos sem gol. Com isso, ele se torna apenas o terceiro atacante na história do clube a atingir essa marca negativa. À sua frente na lista estão Rafa Maranhão, com 29 jogos e 1.416 minutos sem marcar, e Mariano Dias, 30 jogos e 986 minutos. A imprensa já questiona o seu papel no time, especialmente em um momento de alta exigência no ataque merengue. Vamos às notícias aqui dos clubes que subiram para a Série A, né? Alguns deles, né? O Curitiba, campeão da Série B, foi recebido com festa pela sua torcida no desembarque no aeroporto Afonso Pena nesta segunda-feira. Uma multidão de torcedores lotou o saguão com cantos, bandeiras e muita emoção ao ver a taça nas mãos do capitão Sebastián Gomes. O técnico Mozart também passou entre os fãs, agradeceu e confirmou que seguirá no comando do Coxa para a temporada 2026. No ônibus rumo ao CT da Graciosa, a taça ficou em destaque no para-brisa, enquanto a torcida seguia vibrando. O Atlético Paranaense garantiu o acesso à Série A com um projeto claro: investir em reforços nível Série A para voltar competitivo. Sob comando de Odair Hellmann, o Furacão virou a chave após um primeiro turno instável, com mudanças no sistema defensivo e recuperação de jogadores como Filipinho e Leozinho. Na janela de meio de ano, o clube trouxe 6 reforços estrangeiros de peso, entre eles o atacante colombiano Kevin Viveiros e o zagueiro Carlos Terán. A diretoria enxerga Hellmann como peça central desse plano, experiência em acesso, já subiu com o Inter, e visão de longo prazo para a elite. Após o acesso, o técnico destacou que 2026 será de confirmação, não experimento, e já projeta reforços pontuais para fortalecer o time. Mais Atlético Paranaense aqui, o Furacão já mira o atacante Jefinho do Botafogo como reforço para sua volta à Série A em 2026. Fontes dizem que o Furacão entrou em contato com John Textor, dono do Botafogo, para sondar a situação do jogador. O plano é buscar um empréstimo com opção de compra no futuro, estratégia alinhada ao desejo do técnico Odair Hellmann. Porém, o Botafogo resiste, quer liberar Jefinho apenas com uma venda definitiva, por valor compatível com o investimento feito. Apesar de ter contrato até 2028, o atacante de 25 anos vive fase desigual no Glorioso, o que abre espaço para uma negociação. O Remo garantiu seu retorno à Série A após 32 anos. A última participação na elite foi em 1994. O clube paraense estreia em 2026 no formato de pontos corridos, algo inédito na história do Leão, já que o modelo foi adotado só a partir de 2003. Com isso, a região norte volta a ter representante na elite nacional depois de 21 anos. O técnico Guto Ferreira, que assumiu o time na 29ª rodada, foi decisivo. Ele conquistou 7 vitórias em 10 jogos para levar o Remo ao acesso. Esse é o 5º acesso de Guto da Série B para A, uma marca histórica na carreira do treinador. O Brasileirão 2026 deve bater recorde de times com gramado sintético.
Com o acesso de Atlético Paranaense e Chapecoense, já são 5 clubes que jogarão com piso artificial, juntando-se a Palmeiras, Botafogo e Atlético Mineiro. E possivelmente o Vasco, né, já que ele vai mandar alguns jogos no campo do Botafogo. Estimativas apontam para até 114 partidas em grama artificial no torneio, o que representa cerca de 30% dos jogos da Série A. Clubes argumentam que o sintético é mais barato para manter e resiste bem ao calendário cheio, mas há divergência. Jogadores e críticos levantam riscos físicos e perda de identidade do gramado natural. Vamos para um rápido intervalo, já voltaremos com os finalistas, as notícias dos finalistas da Libertadores, Flamengo e Palmeiras, além de outros clubes como Vasco, Atlético Mineiro, Cruzeiro, Corinthians, São Paulo, entre outros. Não sai daí! Visionária Esportes. Voltamos com o Visionário Esportes, vamos ir de imediato a mais notícias do futebol aqui. Começamos com o Flamengo aqui. O Flamengo está muito perto de conquistar o Campeonato Brasileiro da Série A 2025 e pode garantir o título já nesta terça-feira, no caso hoje. Para isso, 2 condições precisam se concretizar. O Flamengo vence o Atlético Mineiro na Arena MRV em Belo Horizonte. Ao mesmo tempo, o Palmeiras perde para o Grêmio em Porto Alegre. Se isso acontecer, o Flamengo abrirá vantagem de 7 pontos com apenas 6 restantes em disputa, suficiente para confirmar o título. A TV Globo reformulou sua grade para dar prioridade ao duelo Atlético Mineiro e Flamengo nesta terça, válido pela 36ª rodada do Brasileirão, por conta da possibilidade de título antecipado do rubro-negro. A mudança quebra a tradição de quarta-feira como dia fixo para grandes jogos de futebol. Com isso, novelas e outros programas do horário nobre foram remanejados ou encurtados para dar espaço ao evento esportivo. Everton Cebolinha vive momento de incerteza no Flamengo para 2026. Seu contrato vai até junho de 2026 e não há até agora sinal de renovação, segundo a imprensa. Clubes como o Grêmio, onde foi formado, e Santos já demonstraram interesse no atacante. Além disso, Cebolinha já comentou publicamente seu desejo de retornar ao Grêmio. Internamente, o Flamengo avalia se o mantém no elenco ou negocia uma saída, possivelmente por empréstimo ou venda, para equilibrar projeto esportivo e financeiro. Flaco Lopes vive um jejum de 9 jogos sem marcar pelo Palmeiras. Segundo Abel Ferreira, o atacante esqueceu o que estava fazendo. Abel reclamou que, em vez de correr para frente como um centroavante, Flaco anda a correr para trás e chegou a dizer que pode substituí-lo por Maurício se a postura não mudar. O momento de instabilidade vem justamente às vésperas da final da Libertadores, tornando a cobrança ainda mais pesada. Gustavo Gomes foi absolvido pelo STJD após ser julgado por críticas ao árbitro Wilton Pereira Sampaio, feitas depois da derrota do Palmeiras para o Flamengo. Ele havia afirmado que Sampaio é um dos mais soberbos do futebol mundial e sugerido que o árbitro tem algo contra o sucesso do Palmeiras. A decisão foi unânime na primeira comissão disciplinar, que entendeu que suas declarações não configuraram conduta punível, segundo o artigo 258 da CBJD. Também julgados no mesmo processo, Piquerez, que foi advertido por ofensas e já cumpriu suspensão automática, e o auxiliar João Martins, que pegou uma partida de gancho. Com isso, nenhum dos envolvidos desfalcará o Palmeiras na reta final do Brasileirão. O Palmeiras deve promover mudanças no time para o jogo contra o Grêmio, com Abel Ferreira planejando preservar atletas pensando na final da Libertadores. Já Vitor Roque admitiu que, apesar da importância do duelo pelo Brasileirão, sua cabeça está na decisão continental. Ele chama o confronto com o Flamengo pela final da Libertadores de o jogo mais importante do ano. O Vasco vive momento crítico. Com a 5ª derrota seguida, pior sequência sob Fernando Diniz na temporada, cresce o questionamento sobre o trabalho do treinador. Diniz admite o risco de rebaixamento e diz que precisa pontuar, rejeitando rumores de racha com o elenco. A torcida está frustrada com a passividade do time. Segundo análises, enquanto o técnico afirma que os jogadores ainda precisam aprender a ser grandes como o Vasco. Nas redes, parte dos torcedores cobra mudanças ou já aposta em demissão, e comentaristas como Mauro César Pereira alertam para a postura vulnerável da SAF Cruz Maltina. Além disso, o clube faz contas para escapar do rebaixamento e ficou de olho no resultado de Interessantes, que empataram em 1-1, jogo que pesa diretamente no destino vascaíno. O empate do Santos até ajudou o Vasco, mas continua ameaçado.
Hulk do Atlético Mineiro chegou ao 9º pênalti perdido em jogos eliminatórios, após falhar na final da Sul-Americana contra o Lanús. Ao todo, ele cobrou 28 penalidades pelo Galo, convertendo 19, aproveitamento de 67,8%. Dessas cobranças desperdiçadas, 3 foram em decisões por pênaltis. Em 2 delas, o Atlético foi eliminado. Lianco, zagueiro do Atlético Mineiro, se pronunciou após a discussão com torcedores na arquibancada durante a final da Sul-Americana, dizendo que sua reação foi motivada por xingamentos e que não tem nenhum santinho no episódio. Ele explicou que estava na arquibancada a pedido da Conmebol, setor destinado a jogadores não relacionados, e negou ter iniciado a provocação. Lianco afirmou ainda que nunca faltou respeito ao clube, revelou o quanto ama o Atlético e reclamou que também é cobrado e insultado por torcedores em momentos fora de campo. Caio Jorge, atacante do Cruzeiro, revelou que aumentou o valor do Pix que envia para cada companheiro que lhe dá assistência. Passou de R$600 para R$3.000, como incentivo e agradecimento pelas jogadas. O jogador ressaltou que a iniciativa visa motivar o time e criar uma cultura de valorização das jogadas coletivas. Caio Jorge também comentou sobre seu futuro. Não descarta ouvir propostas de outros clubes, mas deixou claro que se o Cruzeiro quiser renovar, ele está aberto à conversa. O atacante tem contrato vigente até junho de 2026 e vem sendo peça-chave no setor ofensivo da Raposa nesta temporada. Internamente, a diretoria observa o mercado e já avalia estratégias para manter o jogador ou negociar caso surja oferta vantajosa. Com esse tipo de incentivo, Caio busca manter alto rendimento e engajar os companheiros, reforçando o clima de competitividade no elenco. Gustavo Henrique desabafou após a derrota por 3-0 para o Cruzeiro, criticando a postura do Corinthians. Já está um saco conversar o tempo todo e nada mudar. Ele apontou para uma falha de mentalidade, especialmente fora de casa, cobrando mais coragem com a posse de bola e atitude tática. O zagueiro também defendeu uma conversa com o volante Martínez após sua expulsão, dizendo que todo o elenco compartilha responsabilidade pelos erros. Gustavo Henrique acredita que não basta apenas falar, tem que trabalhar também taticamente para virar a página na temporada. Memphis Depay, atacante do Corinthians, passou por uma punção articular no joelho esquerdo, acompanhada da aplicação de ácido hialurônico para tratar a entorse sofrida no clássico contra o São Paulo. O clube confirmou o edema ósseo no local, mas ainda não estipulou prazo para retorno do jogador. Essa é a 6ª lesão de Memphis em 2025, acumulando já 73 dias de afastamento nesta temporada. O procedimento foi feito no CT Joaquim Grava e a comissão técnica monitora a evolução diariamente. Crespo pede cautela com o retorno de Lucas Moura, Oscar e Caleri, dizendo que não sabemos como eles voltarão após lesões graves e problemas clínicos. O técnico do São Paulo afirma que para 2026 o planejamento não pode depender exclusivamente desses medalhões e exige reforços novos, especialmente atletas jovens e com boa saúde física. Ele destaca que se o trio voltar bem durante a temporada, será visto como reforço interno, mas não como base do time desde o começo. Crespo ainda aponta que a montagem do elenco deve considerar quem está disponível agora para evitar repetir os problemas da temporada atual. Por falar em lesão, São Paulo anunciou mais uma baixa. O atacante Ferreirinha sofreu um edema na região posterior da coxa esquerda, confirmado após exames de imagem. Ele foi substituído durante a vitória sobre o Juventude e já iniciou o tratamento no Refis Plus, com reavaliação diária. A lesão agrava a crise do departamento médico do clube, que contabiliza 14 atletas fora por problemas físicos. Ferreirinha é dúvida para o próximo jogo contra o Fluminense pela 36ª rodada do Brasileirão. O Fluminense enfrenta o São Paulo nesta quinta-feira no Maracanã pela 36ª rodada e depende apenas de si para carimbar sua vaga na Copa Libertadores da América 2026. Com 55 pontos atualmente, o tricolor chegaria aos 56 com um empate, o que impediria o São Paulo, 48 pontos, de ultrapassá-lo, restando apenas 6 em disputa. Mesmo o Atlético Mineiro ainda podendo alcançar 56 pontos, o Flu leva vantagem no critério de vitórias e, portanto, deixaria o rival fora, mesmo em igualdade de pontos.
O time carioca chega embalado por 7 vitórias seguidas como mandante, fator que eleva a confiança para confirmar sua presença entre os 7 primeiros e garantir a vaga direta. O Botafogo já traçou suas prioridades para reforços em 2026. A diretoria mira um zagueiro destro para atuar pela direita, um primeiro volante com forte marcação e um ponta explosivo para jogar pelas beiradas. O clube quer adotar um novo perfil de contratações, baixo custo, mas com potencial de valorização futura, buscando atletas valorizáveis no mercado. Há a intenção de acelerar acertos até o Natal, para já garantir reforços antes da parada de fim de ano. Mesmo com planos de novos nomes, o Botafogo não pretende romper totalmente com a base atual. Danilo, Correia e Arthur Cabral devem seguir no elenco principal. Também há cuidado para manter equilíbrio financeiro. A SAF planeja reduzir a folha salarial e priorizar jogadores que não pesem tanto no orçamento. O Grêmio confirmou que o zagueiro Eric Noriega rompeu 2 ligamentos do tornozelo esquerdo, lesão grave após a derrota para o Botafogo. Exames descartaram fratura óssea, mas identificaram ruptura completa do tíbio fibular antero-inferior e parcial do tálon fibular anterior. O clube ainda não deu previsão exata de retorno, mas o quadro indica que ele só voltará a jogar em 2026. Noriega já iniciou a fisioterapia no departamento médico do Grêmio para recuperação. Sua ausência fecha mais uma lacuna na defesa tricolor, agravando os desfalques para a reta final da temporada. O Grêmio vive uma crise financeira séria. Sua dívida aumentou em 220 milhões de reais nos últimos 3 anos. Embora tenha registrado superávit em 2024, grande parte disso veio de uma operação contábil, a compra de créditos relacionados à Arena, e o fluxo de caixa segue pressionado. O clube antecipou 119 milhões de reais da cota de TV com a Globo para fazer frente a compromissos, o que alivia no curto prazo, mas compromete receitas futuras. Para complicar, o Grêmio corre risco com o fair play financeiro. Sua dívida de curto prazo já representa cerca de 65% da receita prevista, acima do limite que a nova regulamentação irá impor. Além disso, a patrocinadora master Alphabet está com pagamentos atrasados, deixando em aberto o risco de rompimento ou indenização. Por fim, a diretoria admite que os recursos são limitados para 2026, segundo o vice de futebol. Não vamos fazer contratações de impacto, enquanto a situação não melhorar. Vamos para um rápido intervalo, já tem notícias do Santos, tem notícias do futebol internacional, tem notícia do Tite, técnico Tite que voltou ao mercado, né? Então, fica aí comigo, já eu volto com o Visionário Esportes. Visionário Esportes. Estamos de volta com o Visionário Esportes. Tem bastante notícias hoje do futebol aqui para você. Vamos lá. O Novo Horizontino acionou o Santos na justiça, cobrando cerca de 8 milhões de reais por valores não pagos nas negociações dos atletas Luizão e Lucas Barbosa. Sobre Luizão, o Santos comprou 70% dos direitos por 1 milhão e 600 mil euros, com parcelas previstas para 2025 e 2026. Mas segundo o Tigre, as de março e setembro já estavam atrasadas. Quanto a Lucas Barbosa, o Novo Horizontino tinha 20% dos direitos econômicos sobre ele, e a fatia referente a isso também não foi repassada após sua venda ao Red Bull Bragantino. Michel Alves, diretor de futebol do Novo Horizontino, afirma que o calote causou prejuízos técnicos e financeiros para o clube, comprometendo o planejamento para 2026. Vamos ao futebol internacional aqui, ó. Han Wilhoft King, volante de 19 anos do Manchester City, decidiu abandonar a carreira no futebol. Ele estava no time sub-21 e chegou a treinar com o elenco principal. Ele vai estudar Direito na Universidade de Oxford, Brasenose College. Buscando mais estímulo intelectual e uma carreira além dos gramados. Wilhoft King explicou que, apesar de ainda amar o futebol, sentia que podia fazer mais e que estava desperdiçando horas do dia na rotina de treinos. Segundo ele, lesões influenciaram, mas a principal motivação foi a falta de desafio intelectual no esporte. Agora ele aposta em um plano de longo prazo fora do futebol, valorizando a formação acadêmica e um sentido de propósito mais amplo.
O técnico Jorge Jesus, do Al Nassr, quebrou um recorde pessoal no dia 23 de novembro. Seu time somou 9 vitórias nas 9 primeiras rodadas do Campeonato Saudita, atingindo 100% de aproveitamento. No momento de celebração, ele não deixou de recordar uma data especial. Em 23 de novembro de 2019, conquistou a Libertadores com o Flamengo em virada histórica contra o River Plate. Jesus afirmou que agora tem 2 motivos para festejar, porque a coincidência entre a conquista do passado e o recorde atual torna o dia ainda mais simbólico. Ele ainda também elogiou Cristiano Ronaldo, autor de golaço de bicicleta no 4-1 sobre o Al-Khalej, destacando a importância dele para o time. Apesar da marca já significativa, Jesus avisou que seu objetivo é superar esse recorde. Vamos tentar bater essa marca, disse ele. A FIFA assinou um memorando de entendimento com o Fundo Saudita para o Desenvolvimento, que prevê até $1 bilhão em empréstimos concessionais para a construção e reforma de estádios certificados pela FIFA e infraestrutura esportiva em países em desenvolvimento. O foco do programa está em nações com menor capacidade financeira, visando fortalecer associações locais, promover inclusão social e gerar impacto econômico por meio do esporte. O SFD também vai oferecer suporte técnico às autoridades desses países para tornar os projetos sustentáveis e atrair também ainda mais investimento de parceiros privados e outras instituições desenvolvimentistas. Segundo Gianni Infantino, presidente da FIFA, o acordo representa um passo essencial para garantir condições mínimas para que federações filiadas possam sediar competições internacionais. Tite confirmou que vai voltar a trabalhar em 2026, mas dá prioridade a propostas do futebol europeu, segundo apurado pela ESPN. Ele também definiu uma condição inegociável: só vai negociar com clubes que não têm treinador contratado. Apesar disso, ele não descarta retornar ao Brasil, deixando a porta aberta para ofertas nacionais. Tite afirmou que seu objetivo é recuperar prestígio após a saída do Flamengo, buscando um projeto de alto nível. Além disso, ele ressaltou que quer um trabalho sustentável, não apenas de curto prazo. O foco será em times com projeto claro. A AFA, a Associação de Futebol da Argentina, abriu um processo disciplinar contra o Estudiantes depois que seus jogadores fizeram o passilho para o Rosário Central de costas, gesto de protesto pela criação do título de campeão da liga. Vamos explicar o que é passilho. Passilho é o corredor de honra formado por jogadores de um time para aplaudir o adversário campeão ao entrar em campo. 12 atletas foram citados no expediente, que exige uma explicação em até 48 horas sobre a decisão. O protocolo oficial da entidade exige que o passilho seja feito olhando para os jogadores que entram, sem gestos ofensivos, o que teria sido desrespeitado pelos Estudiantes. A polêmica ganha força porque a AFA, pouco antes, conferiu um título novo ao Rosário Central com base na tabela anual, decisão que já gerava forte descontentamento no clube de La Plata. Gabriele Gravina, presidente da Federação Italiana de Futebol, afirmou ao Conselho Federal que é inviável alterar ou adiar o calendário da Série A italiana para acomodar a repescagem da Itália para a Copa do Mundo de 2026. Ele descartou atalhos nos jogos e reforçou que os clubes não devem sofrer remarcações próximas ao playoff. Apesar das pressões, Gravina defende que a janela de preparação da seleção italiana poderá se dar por meio de um período de treinos em fevereiro, sem interferir no calendário da liga. A Rússia estaria planejando organizar uma espécie de Copa do Mundo paralela para a mesma época do Mundial de 2026, reunindo seleções que não se classificaram para a Copa na América do Norte. Segundo relatos, seriam de 8 a 12 equipes, com nomes como Nigéria, China, Itália, se não se classificar para a Copa, e outros mencionados como possíveis participantes. O torneio seria sediado em estádios utilizados na Copa de 2018, numa iniciativa com forte caráter simbólico e político, buscando resgatar a visibilidade internacional da seleção russa. Por enquanto, a proposta ainda é não oficial. Não há confirmação formal da Federação Russa, nem garantias de adesão dos países citados.
Alain Saint-Maximin, nascido na França, poderá jogar pela seleção do Haiti na Copa do Mundo de 2026. Ele é elegível porque seu pai é haitiano. Ele ainda não jogou pela seleção principal da França, o que abre a possibilidade de uma mudança de nacionalidade esportiva segundo regras da FIFA. Há especulações sobre um convite da Federação Haitiana para que ele se junte ao time para o Mundial. O Atlético Clube de Minas, parecido, né? Garantiu a permanência na Série B do Campeonato Brasileiro em grande estilo. O time enfrentou o Paysandu e precisou virar o jogo para escapar do rebaixamento. O destaque da partida foi o atacante Alessio da Cruz, de Cabo Verde, que marcou os 2 gols da vitória por 2-1. Com a atuação decisiva, Alessio se tornou herói da torcida do clube na reta final de campeonato. Da competição. A vitória veio em um momento crítico, garantindo ao Atlético a tranquilidade para planejar a temporada de 2026. E ele está sendo cogitado para disputar a Copa do Mundo pela seleção de Cabo Verde. O clube agora foca em reforçar o elenco e buscar melhores campanhas no próximo ano, longe da zona de queda. O Arsenal anunciou o fim da parceria de 8 anos com a Visit Rwanda, que estampava a marca no escudo da camisa, na manga, ao término da temporada 2025-2026. A decisão foi tomada em acordo mútuo com a Rwanda Development Board, segundo o comunicado oficial. A parceria, iniciada em 2018 e avaliada em cerca de 10 milhões de libras por ano, enfrentou forte resistência de torcedores e ativistas por conta do histórico de direitos humanos de Ruanda e sua relação com conflitos na República Democrática do Congo. Grupos como Gunners for Peace lideraram protestos e campanhas internas para pressionar o clube a romper com a marca. Do lado de Ruanda, a justificativa para o fim é parte de uma estratégia mais ampla de diversificação das parcerias esportivas globais. O Arsenal agradeceu à RDB pelo apoio na promoção do turismo ruandês, conservação ambiental e no crescimento do futebol de base no país. Manolo Gonzalez, técnico do Espanyol, criticou duramente o fato de o time ter de jogar às 9 horas da noite de uma segunda-feira. Jogar nessa hora, com as pessoas tendo que trabalhar no dia seguinte, não tem pés nem cabeça. Ele defendeu que a liga deveria repensar os horários, citando exemplos de ligas como a Premier League e a Bundesliga, que realizam jogos à tarde. Gonzalez também apontou que no inverno, às 9 horas da noite, as condições são péssimas, faz um frio tremendo, e isso afeta o público e a frequência dos estádios. Para ele, é uma questão de senso comum que alguém na organização da La Liga precisa fazer uma autocrítica a respeito. Idrissa Gana Gueye, do Everton, foi expulso aos 13 minutos no jogo contra o Manchester United, após uma discussão e dar um tapa no rosto do companheiro Michael Keane. A confusão começou depois de uma troca de farpas durante uma bola parada, e Pickford o goleiro, teve que intervir para acalmar a situação. Mesmo com um jogador a menos, o Everton abriu o placar aos 29 minutos do primeiro tempo com um golaço de Dewsbury Hall. A Atalanta fixou o valor de mercado para vender o volante Ederson, de 26 anos, em aproximadamente 50 milhões de euros, ou aproximadamente 310 milhões de reais, segundo a apuração da ESPN. O contrato dele com o clube italiano vai até junho de 2027, e a diretoria já estaria disposta a negociar a saída em janeiro de 2026. Ederson é ex-jogador do Cruzeiro, Corinthians e Fortaleza, e vem se destacando na Série A italiana. A X-Sports, canal esportivo do Grupo Calunga, fez uma proposta alta para os direitos da Libertadores e da Sul-Americana para o ciclo 2027 a 2030, entrando na briga com Globo, SBT e Cazé TV. Segundo fontes, a oferta da X-Sports seria superior à da Globo, o que forçou a Conmebol a avaliar um round final nas negociações. A emissora pretende disputar tanto as transmissões de TV aberta quanto nas plataformas pagas, aproveitando o sinal terrestre e presença em operadoras. A concorrência já era acirrada. Globo, SBT e Cazé TV haviam formalizado propostas para os direitos das competições. A X-Sports já tem algum relacionamento com a Conmebol. Em 2025 exibiu a Libertadores Feminina, o que ajudou a aumentar sua audiência. Se confirmada sua entrada, a disputa pelos direitos pode mudar bastante o cenário tradicional da transmissão de futebol no Brasil.
A FERJ, Federação Estadual do Rio de Janeiro, autorizou os clubes grandes, Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco, a usarem times alternativos nas 3 primeiras rodadas do Cariocão 2026, reservas ou jovens da base, por exemplo. A justificativa é dar mais tempo de pré-temporada aos elencos principais, especialmente para quem tem compromissos na Libertadores. No entanto, há punição prevista. Se ultrapassar esse limite de 3 jogos com time reserva, os clubes poderão perder parte das cotas de transmissão. O Campeonato Carioca de 2026 será drasticamente encurtado, terá apenas 10 datas contra as 15 das edições anteriores. A final será disputada em jogo único, marcada para o Maracanã. O formato prevê 2 fases de grupos, com 12 clubes divididos em 2 chaves, seguidas por mata-mata. Nas quartas de final, os confrontos serão em partida única, enquanto as semifinais terão 2 partidas. A mudança visa aliviar o calendário dos clubes, já que haverá menos jogos em janeiro e março. Além do início do Campeonato Brasileiro, né? O Sport Recife teve a energia da sua sede na Ilha do Retiro cortada nesta segunda-feira por falta de pagamento. O débito acumulado é de cerca de R$ 266.900, referentes a 3 faturas vencidas. O clube confirmou o atraso, mas já firmou um acordo com a concessionária Neo Energia para religar o serviço. A situação reflete a crise financeira do esporte, que também tem dificuldades salariais e administrativas. Vamos para um rápido intervalo, já tem as notícias dos outros esportes com NFL, NBA, tem novidades da Cazé TV aqui, tem uma situação aqui de uma jogadora do Tijuca Tênis Clube de vôlei. Não sai daí, já volto com as outras notícias dos outros esportes. Visionária Esportes. Voltamos aqui com o Visionário Esportes, vamos para as notícias dos outros esportes para você. Começamos com a NFL, o futebol americano aqui para vocês. O Los Angeles Rams atropelou o Tampa Bay Buccaneers por 34-7 no Sunday Night Football, conquistando a 6ª vitória consecutiva e assumindo a liderança isolada da NFC com 9 vitórias e 2 derrotas. O quarterback Baker Mayfield dos Bucs lesionou o ombro esquerdo, o ombro não arremessador, foi substituído no intervalo e passará por ressonância magnética. Pela equipe de Los Angeles, Matthew Stafford teve desempenho estrelado. Lançou para 273 jardas e 3 touchdowns, sem interceptações, mantendo sequência impressionante de passes para touchdowns. O drama aumentou para Tampa Bay, que caiu para 6 vitórias e 5 derrotas, e amarga 3 derrotas seguidas, enquanto a defesa permitiu 333 jardas ao ataque adversário. Com a lesão de Mayfield e a clara superioridade ofensiva e defensiva dos Rams, o resultado compromete as ambições dos Buccaneers nesta temporada. Malik Nabers, wide receiver do New York Giants, fez um desabafo polêmico nas redes sociais após a eliminação da equipe na NFL. Ele sugeriu que o time está perdendo de propósito, questionando decisões da comissão técnica. Nabers criticou a chamada de jogadas no fim do jogo, dizendo que faltou bom senso de futebol americano. Ele foi ainda mais duro ao insinuar que a equipe estaria sendo sabotada internamente. O post foi apagado pouco tempo depois, o que mostra o grau de frustração do jogador com a atual situação dos Giants. Vamos à NBA. No domingo, o Boston Celtics venceu o Orlando Magic por 138-129. O Alan Jaylen Brown anotou 35 pontos e distribuiu 8 assistências. Boston teve uma explosiva atuação ofensiva no primeiro tempo, construindo vantagem decisiva. Em outro duelo da NBA, o Oklahoma City Thunder derrotou o Portland Trail Blazers do técnico brasileiro Thiago Splitter por 122-95. O canadense Shai Gilgeous-Alexander liderou com 37 pontos, 7 assistências e 5 rebotes, e a equipe ampliou sua série de vitórias para 9. Já nesta segunda, o Toronto Raptors superou o Cleveland Cavaliers por 110-99, graças a 37 pontos de Brandon Ingram e um duplo-duplo de 18 pontos e 11 rebotes de Scott Barnes. A vitória marca a 8ª seguida do Toronto Raptors. O Los Angeles Clippers demonstrou interesse em negociar por DeMar DeRozan, segundo fontes da liga. Com 36 anos, DeRozan tem contrato parcialmente garantido para a próxima temporada, cerca de $10 milhões dos $25 milhões e 700 mil, o que pode facilitar um possível negócio.
Analistas apontam que ele poderia trazer criação ofensiva e estabilidade para os minutos decisivos do Clippers, especialmente com o elenco mais veterano. Mas há ressalvas. Críticos afirmam que seu estilo de jogo, segundo nível e pouca defesa, pode não se encaixar bem com outros veteranos como Kawhi Leonard e James Harden. A Cazé TV fechou acordo com a FIBA, Federação Internacional de Basquete, para transmitir os principais torneios de seleções brasileiras de basquete entre 2025 e 2029. O acordo inclui eliminatórias da Copa do Mundo masculina, o Mundial Feminino de 2026, torneios Sub-19 e Sub-17, além de pré-olímpicos. A transmissão será gratuita, tanto no canal quanto no YouTube, aumentando o alcance do basquete nacional. Com isso, a Cazé TV se torna a casa da seleção brasileira de basquete para os próximos ciclos, projetando o crescimento da modalidade no país. Vamos às notícias do vôlei. Na Superliga Feminina de Vôlei desta segunda-feira, o Fluminense foi superado pelo Barueri por 3-1, com parciais de 25-14, 19-25, 25-22 e 25-19. Na sequência, o Minas confirmou mais uma vitória, batendo o Vôlei Maringá por 3-0, com parciais de 25-21, 25-19 e 25-21, e assume a liderança do torneio com 20 pontos em 7 jogos. No outro duelo do dia, o Sesc Flamengo venceu o Osasco fora de casa por 3-0, com parciais de 25-23, 25-16 e 25-17. Helena foi eleita MVP da partida. O Sesc Flamengo agora soma 18 pontos e tem uma partida a menos que o Minas, mantendo a perseguição ao Clube Mineiro. Uma notícia aqui triste aqui, né? Mas graças a Deus ela tá bem. Quer ver de quem eu falo? A oposta Júlia Azevedo, do Tijuca Tênis Clube, foi baleada nas costas durante uma tentativa de assalto na Tijuca, zona norte do Rio, enquanto estava em um carro com o pai. O projétil passou apenas 1 milímetro da coluna e a menos de 1 centímetro da bexiga, mas felizmente não atingiu órgãos vitais. Olha que livramento. De Deus mesmo. Ela foi levada ao Hospital Municipal Souza Aguiar e já teve alta. Segundo Tijuca, está fora de perigo e se recupera em casa. Em publicação nas redes sociais, Júlia diz que nasceu de novo e que usará esse tempo para se recuperar com calma, com a promessa de voltar mais forte. O caso está sendo investigado pela 19ª DP na Tijuca como tentativa de assalto. Max Verstappen pode protagonizar uma das maiores reviravoltas da história da Fórmula 1 em seus 75 anos. Ele começou a segunda metade da temporada 2025 com 104 pontos atrás dos líderes, mas em apenas 8 corridas reduziu essa desvantagem para 24 pontos. Se vencer o seu 5º título, ou seja, o Penta, seria a maior reação de todas na Fórmula 1, segundo analistas. O momento ficou ainda mais palpável após a desclassificação da McLaren em Las Vegas, por desgaste excessivo na prancha do carro. Apesar da pressão, Verstappen vai leve para as 2 corridas finais. Não precisa provar nada, mas pode entrar para a galeria dos grandes sem depender da sorte. Lando Norris admitiu que errou na largada do GP de Las Vegas. Freiei tarde demais, errei feio na curva 1, que permitiu que Max Verstappen e Russell o ultrapassassem. Mesmo assim, ele tentou relativizar. Dei para o Max uma vitória bonita, só que ele foi mais rápido, fez um trabalho melhor. Sobre a briga pelo título, Norris reconheceu a pressão. A vitória de Verstappen reduziu a diferença no Mundial para 24 pontos, deixando o holandês mais vivo na disputa. Agora, com apenas 2 etapas restantes, Norris sabe que não pode mais errar. A ameaça de Verstappen paira grande sobre ele. Mais Fórmula 1, Lewis Hamilton admitiu que 2025 tem sido sua pior temporada na Fórmula 1, chamando o ano de terrível após mais um fim de semana frustrante em Las Vegas. Ele reforçou que está tentando tudo, por dentro e por fora do carro, mas disse que nada parece melhorar. Apesar de escalar de último no grid para pontuar, Hamilton classificou seus 10 lugares conquistados como mais sem sentido impossível. Ele revelou que já viveu 22 fins de semana ruins nessa temporada e espera mais alguns assim, até o fim do ano. Para ele, o grande problema é a performance da Ferrari. Com o meu desempenho, estamos condenados, refletiu. O piloto britânico também admitiu que não espera melhora nos 2 GPs finais. O boné da Williams, autografado por Ayrton Senna, vai a leilão com lances iniciais de R$ 24.500. O leilão é virtual e pode ser acessado pela plataforma Play for a Cause. O
o prazo para dar lances termina às 7 horas da noite, horário de Brasília, desta sexta-feira. Também está à venda, no mesmo leilão, uma almofada usada por Senna no GP de Silverstone de 1993. A renda arrecadada vai para o Índice Brasileiro de Sustentabilidade no Futebol, uma iniciativa com foco em meio ambiente, social e governança. Henrique Marques conquistou o ouro no GP da Tailândia de Taekwondo, na categoria até 80 quilos. Já número 1 do ranking mundial, ele manteve sua hegemonia ao bater o sul-coreano Geon Woo Seo na final. A vitória ocorreu poucas semanas após seu título no Mundial de Wuxi, na China, fortalecendo sua fase de ouro. O CEO da Federação Internacional de Tênis, Ross Hutchins, elogiou João Fonseca, afirmando que ele pode se tornar um rival de peso para Carlos Alcaraz e Jannik Sinner. Hutchins destacou que, apesar da vantagem atual dos dois, há jovens talentos como Fonseca capazes de dar o seu melhor e desafiar o domínio deles. Ele lembrou de como outras gerações emergiram após ícones como Nadal e Federer, e acredita que Fonseca pode trilhar um caminho semelhante. Fonseca, de apenas 19 anos, teve uma evolução meteórica. Começou o ano fora do top 700 e já fechou 2025 entre os 25 melhores da ATP. É um fenômeno, o João Fonseca. Vamos acompanhar esse ano de 2026 dele. Por falar nisso, ele já definiu seu calendário até março de 2026, com 8 torneios confirmados. Ele estreia no ATP 250 de Brisbane, de 29 de dezembro a 5 de janeiro, seguido pelo ATP 250 de Adelaide, de 6 a 11 de janeiro. Depois disputa o Australian Open, 12 de janeiro a 1º de fevereiro. Na sequência, vai jogar pela Copa Davis, 6 a 8 de fevereiro. Na América do Sul, tem compromissos no ATP 250 de Buenos Aires, de 10 a 16 de fevereiro, e no Rio Open, ATP 500, de 16 a 22 de fevereiro. Para fechar o ciclo, Fonseca jogará o Masters 1000 de Indian Wells, 5 a 16 de março, e de Miami, 15 a 29 de março. Luísa Fulana viveu um domingo histórico no São Paulo Tennis Classic. Conquistou o título de simples ao vencer Carla Marcos por 2-0, parciais de 6-3 e 6-3. E ainda ergueu a taça de duplas ao lado de Thaisa Pedretti por 2-0, com vitória por 6-2 e 6-0. Essa dobradinha mostra sua grande forma, após uma sequência de finais frustradas nas duplas. No torneio de Mogi das Cruzes, ela garantiu 15 pontos no ranking WTA e levou para casa a premiação tanto no simples quanto nas duplas. Para Fulana, Fulana é o sobrenome dela mesmo. Esse é um marco importante na carreira, reforçando sua consistência e evolução no circuito. Vamos para um rápido intervalo, já voltamos com notícias do MMA, Jungle Fight, UFC e a agenda esportiva do dia de hoje. Não sai daí. Visionária Esportes. Voltamos com Visionária Esportes, vamos para as últimas notícias dos outros esportes. Já tem a agenda esportiva do dia, hein? Laís Cerqueira, campeã peso galo do Jungle Fight, defendeu o cinturão no Jungle 142 ao vencer Lohane Santos por decisão unânime, em triplo 29 a 28. Após o triunfo, ela afirmou que topa lutar novamente em dezembro, destacando: "Não sou de correr". A baiana revelou o desejo de integrar um card em Salvador para lutar diante da própria torcida. Laís vive fase de confiança após segurar o título pela segunda vez consecutiva. A organização estuda opções para encaixar a atleta ainda este ano. A campeã reforçou que está pronta para qualquer adversário que surgir. André Monstro admitiu que viveu forte ansiedade antes do Jungle Fight 142. Estava vomitando, disse ele ao portal GE. Apesar do nervosismo, o baiano conseguiu se concentrar e acabou vencendo Júnior Mendes por nocaute técnico no segundo round, conquistando o cinturão dos pesos pesados. Ele afirmou que sempre mira o nocaute e que sua meta é terminar as lutas da maneira mais eficiente possível. A ansiedade antes do combate evidencia o quanto ele valorizava a disputa pelo título, especialmente após sua carreira de altos e baixos. Monstro também comentou que o peso do momento era grande, já que reconquistar o cinturão era um objetivo pessoal importante para ele. Mesmo sob pressão emocional, ele mostrou resiliência e entregou performance decisiva para voltar ao topo do Jungle Fight. Renato Moicano respondeu com bom humor ao desafio de Dan Hooker, dizendo que o neozelandês é dinheiro fácil e propondo até uma aposta. Quem perder deixa todo o cachê para o outro.
Ele impôs condições para lutar com Hooker. Recusou disputar na Austrália por causa dos altos impostos e disse que só toparia nos Estados Unidos ou no Brasil. Sobre a possibilidade de enfrentar Maurício Ruffi, Moicano afirmou que ainda não recebeu proposta oficial do UFC. Ele também disse que, para ele, lutar com Hooker seria mais fácil e lucrativo do que encarar Ruffi, apesar do brasileiro fazer pressão pelo duelo. Moicano enfatizou que não vai viajar para perder dinheiro. Segundo ele, perder parte da bolsa em combates fora dos Estados Unidos, como na Austrália, tornaria a luta inviável. Circula nas redes sociais do jornalista Tim Wheaton o rumor de que Alex Poatan Pereira pode enfrentar Carlos Ulberg no card do UFC 324. Apesar do Ulberg ter esse nome, ele é australiano, tá? Possibilidade que ganhou força após Poatan demonstrar interesse público no confronto. Portais especializados em MMA repercutiram a informação, mas nenhuma fonte oficial do UFC confirmou o duelo até o momento. O embate é visto como uma luta de alto impacto na divisão dos meio pesados, já que o Berg vem em ascensão e Poatan é um dos maiores nomes da organização. A comunidade do MMA debate a viabilidade da luta, especialmente em relação à data e ao local do UFC 324. Enquanto isso, representantes e o próprio evento permanecem em silêncio. Assim, o confronto segue apenas como plano em discussão, sem assinatura ou anúncio oficial. Raíssa Leal concluiu o ensino médio aos 17 anos e celebrou a formatura como mais um sonho realizado. Em post nas redes sociais, ela agradeceu aos pais, Lilian e Haroldo, pelos incentivos e relembrou o apoio constante da Titati em cada segundo da jornada. Raíssa também homenageou os professores da escola, dizendo que além de ensinar matérias, eles se tornaram amigos. Ela foi oradora da turma e se emocionou por esse papel especial no momento da formatura. Além disso, dedicou uma parte da celebração aos colegas de classe. Completamos mais um ciclo juntos e relembrou a leveza da amizade construída. Raíssa afirmou que a etapa escolar encerrada abre espaço para novos desafios, dentro e fora das pistas de skate. E vamos à agenda esportiva do dia de hoje, 25 de novembro. Nossa fonte é sempre o site ondeassistir.net.br. Vamos lá? Pelo Brasileirão da Série A, rodada decisiva aqui, jogos decisivos, a rodada 36, 9h30 da noite, Atlético Mineiro e Flamengo, com transmissão da Globo Rio de Janeiro, Minas Gerais e parte da rede, além da GETV no YouTube e no canal Premier. 9h30 da noite tem Grêmio e Palmeiras, transmissão na Globo São Paulo, Rio Grande do Sul e parte da rede, e também no Premier. Champions League, vamos lá, 15h da tarde tem Ajax e Benfica com transmissão da TNT. São os dois lanternas da competição, né? Eles ainda não pontuaram. Impressionante, tem 0 pontos. Vamos para a quinta rodada aí, alguém vai pontuar e pode deixar o outro na lanterna. Mesmo horário tem Galatasaray e Union Saint-Gilloise, transmissão no Space. 5 da tarde, jogaço, Chelsea e Barcelona, transmissão no SBT e também no canal TNT, canal a cabo. No mesmo horário, outro jogaço aqui, ó, Manchester City e Bayer Leverkusen, transmissão no canal Space. Os outros jogos, às 5 da tarde, são na HBO Max. Bodo Glimt e Juventus, Borussia Dortmund e Villarreal, Marseille e Newcastle, belo jogo também esse, hein? Napoli e Karabag, e Slavia Praga e Atlético Bilbao. Futebol inglês, Championship, vai ter rodada da Championship às 5 da tarde, tem Southampton e Leicester City, transmissão em TV aberta na X Sports e no Disney Plus. Meio-dia tem campeonato egípcio, Pirâmides e El Mokaulon, transmissão no YouTube do Link Sport Clube Podcast. Às 3 da tarde tem Al-Ali e Ismaili pelo campeonato egípcio, também transmissão no YouTube do Link Sport Clube Podcast. 3h15 tem Champions League Asiática com Al-Hilal e Al-Shorta, transmissão na Disney Plus. 7 da noite tem futebol feminino, campeonato cearense de futebol feminino, a final, o jogo de volta, Fortaleza e Ceará. Transmissão no canal do YouTube do Esportes O Povo e na TV O Povo de Fortaleza. Futsal, tá rolando agora a Copa do Mundo Feminina com o jogo entre Espanha e Colômbia, transmissão na Cazé TV e no FIFA Plus. Basquete tem basquete universitário, primeiro jogo da rodada às 7 horas da noite na ESPN 3 e o outro às 10 horas da noite também na ESPN 3.
8 da noite tem NBB com Vasco e Rio Claro, transmissão na X Sports. 10 da noite tem NBA Cup, Copa do Mundo da NBA, Philadelphia 76ers e Orlando Magic, transmissão na Prime Video. Vôlei, 2 da tarde, Champions League feminina de vôlei, Buduolani, Lodz e Novara, transmissão na X Sports. 6:30 da noite tem Superliga masculina com Guarulhos e Goiás, transmissão do Sport TV 2. No mesmo horário tem Superliga feminina com Praia Clube e Mackenzie, transmissão na VBTV. Às 9 da noite tem Superliga feminina, Bauru e Brasília, transmissão no Sport TV 2. 11 da noite tem Hockey, NHL, Edmonton Oilers e Dallas Stars, transmissão na ESPN 2. E às 11h10 da manhã tem Copa do Mundo de Esqui, etapa de Fallon, transmissão no Disney Plus. E assim, minha gente, vamos chegando ao final de mais uma edição do Visionário Esportes. Que alegria ter compartilhado esta manhã com você, trazendo informação, fé e inspiração, refletindo sobre o que realmente importa na nossa caminhada. A palavra que nos acompanhou hoje está em Mateus capítulo 6, versículo 20. Mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e onde ladrão algum escapa. Investir no reino de Deus é mais do que um gesto de fé, é uma decisão de valor eterno. Tudo aquilo que dedicamos a servir, amar, ajudar e gerar frutos espirituais se multiplica e permanece, mesmo quando o mundo nos oferece recompensas passageiras. Que seu dia seja marcado por gratidão, reflexão e propósito, sabendo que cada atitude guiada pelo Senhor é um investimento que ninguém pode tirar e que traz bênçãos duradouras. Deus fortalece e conduz quem aposta no que é eterno. Você pode ouvir a reprise do programa de hoje às 6 horas da tarde aqui na programação da Rádio Visionária e também nos acompanhar nas plataformas digitais Spotify, Deezer, Amazon Music e YouTube Music. O programa também é transmitido pela Luar Rádio Web na cidade de Teresina, no Piauí, pela Rádio Sonora de Ilhota, em Santa Catarina, nas frequências AM 1100, FM Ondas Curtas e pela Londrina Web Rádio de Londrina, no Paraná. Eu sou Manuel Rodrigues, agradeço imensamente pela sua sintonia e pelo carinho de sempre. Desejo a você um dia abençoado, cheio de propósito e renovação espiritual. Se Deus permitir, nos encontramos amanhã, às 9 horas da manhã. Até lá, em nome de Jesus.